Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para deixar um recado. Esta semana faremos as atividades da semana 2, certo? O conteúdo do sexto ano é folheto e panfleto. Depois que eu terminar de falar, vou colocar um vídeo explicativo para que vocês ouçam, certo? E depois façam as atividades e guardem com vocês, certo? Fiquem com Deus e boa aula! Olá, alunos, boa tarde! Hoje nosso conteúdo será sobre panfletos e folhetos. Apesar de se parecerem, eles são diferentes em sua composição e estrutura. O que seria isto? Seria a forma como são produzidos e a que fim se destinam. Esse gênero pode ser publicitário e comercial, que seriam as propagandas, divulgação de produtos, orientação, e ele pode ser também educativo. Para que eles servem? Para venda e divulgação de produtos, ou também para conscientizar leitores. Este gênero utiliza-se de uma linguagem multimodal. O que seria essa linguagem multimodal? É uma linguagem que possui vários componentes, como textos, fontes diferentes de letra, imagens, linguagem verbal e não verbal, e entre outros. Os textos são curtos. Outra coisa que devemos nos atentar é para a escolha de cores e de fonte da letra, pois elas devem ser atrativas para garantir a atenção dos leitores. Os folhetos e panfletos, além da linguagem verbal, utiliza-se também de uma linguagem apelativa. O que seria essa linguagem? Precisamos apelar, pedir atenção do leitor para o que estamos divulgando. Precisamos usar formas, verbos e texto de forma a convencê-lo. Nestes panfletos usamos verbos, adjetivos e verbos no imperativo. O que são os verbos imperativos? São aqueles que expressam também ações, mas que expressam ordem e pedido. Por exemplo, faça, ligue, escreva, preserve, doe, entre outros. Geralmente, eles são distribuídos em locais de muita movimentação. Como já conversamos, a linguagem para ser utilizada em textos publicitários deve ser correta e obedecer à norma culta da língua. Ou seja, a linguagem que nós vemos nos livros, com pontuação correta, ortografia correta das palavras, com concordância. O texto deve ser coerente e ter lógica, ou seja, que ele seja escrito de uma forma que o leitor entenda. Esta parte do PET traz também a definição do que é campanhas educativas, do que são campanhas educativas, que seriam aquelas com a intenção de conscientizar o leitor a mudanças de comportamento, cuidados com a saúde, entre outros. Vou deixar aí para vocês a estrutura do panfleto e a estrutura do folheto, certo? Lembrando que vou fazer algumas observações. Por exemplo, público-alvo, o que seria? Seria o público a qual se destinam os folhetos e panfletos. Por exemplo, se eu vou fazer um folheto para conscientizar os idosos, então o público-alvo seria os idosos. Se eu for fazer um folheto para conscientizar os jovens, então meu público-alvo seria os jovens. Não impedindo que outros leitores tenham acesso a esse folheto, mas o público destinado alvo seriam os jovens. Peço agora que vocês realizem as atividades da apostila, dos PETs, da página 7 e 8. E ainda, como desafio, solicitam que produzam um panfleto. Ele poderá ser feito em folhas de sulfite. Caso você não tenha a folha, faça no caderno mesmo. Vamos fazer um panfleto com o tema que estamos vivendo no momento, que seria a Covid-19. Então, seria um panfleto educativo. Vocês fariam de forma a orientar as pessoas a se cuidarem. Aguardem que depois postarei a correção. Boa aula, fiquem com Deus.